Completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. De acordo com a lei dos judeus, Maria fielmente ofereceu um par de rolas como sacrifício. Embora Deus tendo escolhido Maria para essa honra, Maria tinha consciência de que era uma pecadora e compreendeu que sua criança, Jesus, seria o seu Salvador. No templo havia um homem respeitável chamado Simeão. A Bíblia diz: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tomou a criança Jesus nos braços e disse: os meus olhos já viram a tua salvação. Tendo Jesus nascido, uma estrela apareceu nos céus, e uns magos do Oriente, levando presentes, seguiram a estrela. Seria uma viagem de 2 anos antes de chegarem a Jerusalém. Os magos foram até o rei Herodes e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava donde o Cristo deveria nascer. Em Belém, da Judéia. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Mesmo havendo uma grande matança de inocentes, Deus levou suas pequenas preciosas almas para o céu. Depois que o rei Herodes morreu, a família retornou a Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia,
enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Durante a Páscoa, Jesus compreendeu que um dia, como Cordeiro de Deus, ele seria sacrificado pelos pecados do mundo. Foi a maior vida existente. No fim da festa, em vez de ir para casa com sua família, Jesus foi para o grande templo com os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Satanás observava seu inimigo e ouvia as palavras dele. Os doutores estavam atônitos com o seu conhecimento e respostas. Como Jesus, tão jovem, sabia tanto sobre as leis? Era fácil. Em sua glória, 1500 anos antes, ele próprio deu as leis a Moisés no Monte Sinai. Quando José e sua mãe encontraram Jesus, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. 18 anos mais tarde, perguntaram a João Batista se ele era um profeta. Ele respondeu dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. No dia seguinte, Jesus, agora com 30 anos, veio a João a fim de ser batizado. Quando João o viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ficou com os animais selvagens, para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou por 40 dias. Apesar de todo o esforço de Satanás para fazer Jesus pecar, ele não conseguiu, porque Jesus é Deus Todo-Poderoso e não há pecado nele. Quando a tentação terminou, Jesus disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus revelou o coração de Deus, dizendo: Amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Seu ensinamento maravilhou as pessoas e disseram: Jamais alguém falou como este homem. A maioria dos líderes religiosos no templo eram ricos e hipócritas e não tinham misericórdia alguma, corrompendo as leis de Deus. Eles se tornaram os inimigos do Senhor Jesus. O templo de Deus virou um lugar para se fazer dinheiro e defraudar o pobre e o inocente. Jesus, vendo tudo isso, fez um azorrague de cordas.
Expulsou todos os vigaristas do templo. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Jesus operava grandes milagres. A Bíblia diz: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O Senhor tinha compaixão da multidão faminta que o seguia. Através do seu poder para fazer milagres, ele alimentou 5.000 homens e suas famílias com 2 peixes e 5 pães. Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Uma noite, Jesus, andando sobre as águas, espantou seus discípulos. Ele disse a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A criação toda obedeceu o Filho de Deus. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Demonstrando o seu poder, ele foi até a sepultura de Lázaro, que já estava morto por 4 dias, e Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. E a notícia espalhou por todos os lugares que Jesus podia ressuscitar os mortos. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. O povo sentia admiração por Jesus, mas os líderes religiosos o odiavam. Eles acusaram Jesus, dizendo que o seu poder vinha de Satanás.